Quem diria, hein? Pedro virou um problema no Flamengo. De solução a problema. Todo torcedor rubro-negro ficou desesperado no ano passado quando o Pedro se machucou. Naquele treino da seleção brasileira, uma lesão gravíssima. Ele volta em tempo recorde e aí todo mundo comemora, celebra, evidentemente, o retorno de um grande jogador. E agora o Pedro nem relacionado foi para esse jogo do Flamengo contra o São Paulo e virou um problema interno. O Pedro, ele é o melhor centroavante, gente, do futebol sul-americano. E o Felipe Luiz, a gente vai contar mais isso em detalhes ao longo deste vídeo, ele não abre mão da marcação-pressão na saída de bola. O Pedro não vem rendendo nos treinamentos, né? Tá pé da vida com isso. E aí o bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e é claro que a gente vai abordar essa questão do Pedro, né? Vamos lá, para não ser repetitivo, o Pedro tem um histórico de ser um jogador que se desmotiva facilmente, né? Aconteceu em 2022 e o Davi Luiz revelou tudo isso em uma entrevista ao grupo Globo, quando ele fala para o Pedro, né? Eu, se fosse técnico, também não te escalaria, aquela coisa toda. O Pedro fica 2 dias sem falar com ele, depois o Pedro agradece, se motiva novamente, passa a treinar melhor e vira rei da América, né? Então aí a gente já tem um precedente, vale contextualizar a situação toda, evidentemente, e me parece que isso está acontecendo de novo. Né, o que é foda, é muito ruim para o Pedro, para o Flamengo. Né, e aí o Felipe Luiz não abre mão das convicções dele, eu acho que ele tende, sem dúvida nenhuma, a dar uma recuada nisso, e ele tem essas convicções. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o QR Code, aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e acesse o site da BandBet. Lá a gente coloca para você as melhores oportunidades do mercado com combinadinhas que eu sugiro para você, com odds simplesmente imbatíveis e tá tudo lá no mercado. Você tem a odd da BandBet para determinada combinada em BandBet multiplica e o valor da média do mercado e vale uma fezinha evidentemente no jogo de hoje, de logo mais às 4h30 da tarde no Maracanã, entre Flamengo e São Paulo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, que é o Flamengo, outro precedente foi quando o Pedro, no dia 29 de julho de 2023, contra o Atlético Mineiro, se recusa a fazer o trabalho de aquecimento. Né? O Flamengo já não poderia fazer mais alterações naquela partida, o técnico era o Sampaoli. E aí o Pablo Fernandes, que era o preparador físico, teve um desentendimento ali no campo com o Pedro, né? E no vestiário foi, às vezes, fato, deu um soco na cara do Pedro, que está absolutamente errado. É abjeta essa agressão, né? E aquilo fez com que a temporada do Flamengo desandasse, como todos sabemos. Ou seja, o Pedro é um cara que se desmotiva facilmente, a mãe dele chorou outro dia, isso teve uma enorme repercussão, outro dia não, faz um tempo, né? E é um jogador que é contestador também. É um jogador, um cara que eu não o conheço pessoalmente, apenas por convivência ali em zona mista de estádio, é um cara que parece até ser boa praça e tal, aquela coisa toda, mas ele é contestador, né? E aí azedou a situação em relação a ele, o Felipe Luiz, definitivamente, né? A ponto de o negócio ficar tão grave que o Felipe Luiz não o relacionou para o jogo, isso era impensável alguns tempos atrás. Olhando pelo aspecto do Felipe Luiz, e acho assim, bom técnico é aquele que tira o melhor dos melhores jogadores.
né? Então, nas condições normais, o Felipe Luiz não pode prescindir, ou não deveria prescindir, do Pedro, né? E aí o Felipe Luiz já tem ali uma convicção muito estabelecida de que o Flamengo tem que marcar pressão, uma pressão frenética, fazer uma pressão frenética na saída de bola do adversário, ou seja, no campo ofensivo. Eu acho que esse instinto ficou ainda mais aguçado com a Copa do Mundo de Clubes. Ele viu o Bayern de Munique jogar o Flamengo contra as cordas, muito por causa de uma marcação, pressão implacável dos alemães. Vale lembrar que a Alemanha é o berço do Gegenpressing, a contrapressão, e isso foi muito visto, né, na partida entre Flamengo e Bayern de Munique. E aí ele vê o Paris Saint-Germain com um Dembélé, nossa, sendo um monstro nesse processo, né, correndo mais sem a bola do que com a bola, e ele é um jogador muito veloz. E aí pronto, acho que o Felipe Luiz olhou para todo esse contexto e falou, cara, eu quero meu time jogando assim, né? Aí eu vou fazer o meu comentário em cima de todas essas informações. Eu acho que o Pedro merecia uma chance, né? E aí o Felipe Luiz está dobrando a aposta, né? Porque ele abriu mão do Pedro, evidentemente, de um jogador muito bom, de um goleador. E ele vai ser cobrado por isso. Se o Flamengo perde para o São Paulo logo mais no Maracanã, é óbvio que a torcida vai cair de pau nele, né? Já há uma predisposição em relação ao trabalho do Pedro para criticar, melhor dizendo, o trabalho do Felipe Luiz na Copa do Mundo de Clubes. Eu não acho que seja para tanto, definitivamente. Você pode deixar nos comentários aqui o que você pensa a respeito. Mas a coisa agora me parece ser uma ruptura definitiva até, né? E aí o Pedro deu sorte lá em 2022 de achar um cara gente boa, foi legal com ele, o Davi Luiz, acho que amigo é para isso mesmo, para te dar uns toques e tal, para você melhorar como ser humano e como profissional. E aquilo representou uma virada muito grande de chave, não só para o Pedro, como para o Flamengo, todo mundo sabe, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. E aí entra o José Boto na história, que para mim fez uma venda ridícula ao negociar por 22 milhões de reais, quase 23, informação dada em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, o Matheus Gonçalves no Cruzeiro, cara. Porra, essa venda é lamentável. O Flamengo abre mão de uma das suas principais promessas, reforça um adversário e negocia por um valor ridículo. A gente vai desenvolver mais essa história ao longo da semana. Acho que é mais importante a gente falar sobre esses bastidores do Flamengo nesse momento que estão fervendo. Tá? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.